O engenheiro que escalou a torre da igreja e se tornou o símbolo da resistência. O policial militar morador da Penha, dividido entre a farda e o coração. 1982. O coração da Penha, na zona leste de São Paulo, estava rachado. A igreja velha, construída no século XVII, castigada pelo tempo, parecia condenada. Uma ordem judicial não pedia conserto, pedia a demolição. Enquanto as máquinas se aproximavam, um nome entrava para a história do bairro. Um jovem engenheiro que não aceitou o fim, arriscou a vida e subiu na torre da igreja, transformando o ponto mais alto da colina em um palanque de protesto. Na frente da igreja da Penha, a tensão estava no ar. Um sargento comandava a equipe da PM que deveria garantir a demolição. Mas havia um detalhe que a farda não escondia. O sargento também era morador da Penha e ficou ali, entre a razão e o coração. 45 anos depois, os personagens se reencontram no mesmo palco onde a história da Penha ganhou ares de drama. E agora, os personagens desta história, aqui ao meu lado, este Marco Antônio Lacava, um engenheiro que na época era um jovem e ousado engenheiro que subiu aqui na torre da igreja para impedir a demolição deste patrimônio da história de São Paulo. E aqui deste lado, o então sargento Dirceu, hoje tenente Dirceu, policial militar, que estava aqui também neste cenário, na frente da igreja, para garantir que a ordem judicial de demolição fosse cumprida. Tenente Dirceu, com o coração apertado, porque é um penhense, é um cidadão da Penha, como eu, como o seu Lacava, e o seu Lacava naquele dever histórico que até hoje o senhor não entende como é que o senhor teve essa atitude de subir, e a igreja em ruínas, a igreja correndo o risco de desabar. Como é que o senhor explica isso? Eu, particularmente, nem sei explicar a razão, mas o então sargento minha testemunha de que, num momento que eu entendia que precisava ganhar um tempo para poder aguardar a chegada de uma liminar que permitisse a obstrução do trabalho da prefeitura de demolir, subi na torre e, inexplicavelmente, e como bem disse o então sargento, correndo o risco. Todo o maquinário estava aí, guindaste, ou seja, em questão de 10, 15 minutos, a igreja seria demolida. A área estava todinha fechada. Quando de repente me veio a informação que um jovem Lacava havia subido na torre da igreja para evitar a demolição, enquanto aguardavam a chegada de uma suposta liminar. Bom, providências tomadas na oportunidade. Subir na torre, nós não poderíamos subir para tirar o Lacava de lá, porque a torre poderia cair, seria um risco. Naquele momento de tensão, vendo também a polícia lá embaixo, o sargento Dirceu estava lá com a equipe, e a população, aquele clamor, o senhor pensava o que ali naquele momento? Não saio daqui? Eu fiquei durante horas, num sol escaldante, o tenente recorda, sem água, sem alimento, e ali eu ficava olhando a multidão aglomerando, o então sargento com os policiais tentando ali ordenar de alguma forma a manifestação popular. Então eu fiquei praticamente sem saber o que eu estava fazendo lá em cima. Em determinados momentos eu pensei, onde vai parar isso se não chegar a liminar? Porque, como bem disse o tenente, se não chegasse a liminar, o que ele ia ter que fazer? E eu, ou ia descer, ou ia ser retirado e a torre ia para o chão. Então nós tivemos a sorte do Dr. José Roberto Galli, meu particular amigo, até hoje, graças a Deus, chegar com a liminar.
essa igreja, essa fantástica história de São Paulo, história da própria igreja, só está aqui ainda graças à determinação do jovem Lacava. A determinação dele foi que permitiu que essa igreja continuasse em pé, continuasse sendo história, continuasse sendo um marco. A igreja foi restaurada e a história preservada. Por ironia do destino, o mesmo engenheiro que impediu a demolição liderou os trabalhos de restauração da Igreja da Penha. Marco Lacava e o tenente Dirceu são faces de uma mesma moeda. A de uma comunidade que se recusou a ver seu passado virar entulho. Um reencontro que prova que a história da Penha é feita de pedra, cal e, acima de tudo, de gente que não desiste.